Fala galera, tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal. E pela minha vozinha vocês conseguem ver que deu ruim, né, gente? Estou gripada. Quarta-feira à noite começou do nada, meu nariz começou a entupir, aí eu já fiquei ruim pra caramba. Na quinta, sem condições, eu fiquei o dia inteiro de cama, tava muito ruim, gente, muito ruim. Aí ontem eu acordei que eu tava praticamente sem voz, muita tosse, e hoje também eu tô com muita tosse. Tô tomando remédio, parece que hoje deu uma melhorada, o nariz ainda tá meio ruim, minha carinha dá pra ver como é que eu tô, né? Mas eu acho que essa tosse é porque tá melhorando. Então, enfim. Hoje é sábado, mais um dia de atendimento. Hoje os atendimentos estão mais tranquilos, mas como vocês gostam muito de vídeo assim, vocês sempre me pedem, então eu vou gravar, mesmo que não seja um dia muito intenso, de muitos atendimentos. Já saiu um vídeo assim, né, acho que foram 13 clientes, se eu não me engano, do último atendimento de sábado passado. E agora, para dar uma relaxada, é um dia um pouquinho mais tranquilo. Agora são 11 horas, eu acordei tem um tempinho já tomei meu cafezinho, vou dar uma geral na casa, vou organizar algumas coisas ali no computador, porque, gente, meu celular tá com a memória baixíssima. Inclusive, eu já comprei o iCloud de 2 teras, porém, ele demora muito, calma, deixa eu acender a luz aqui, ó. Ele demora muito pra sincronizar as fotos. Então, tipo assim, o meu celular acho que tem 16 ou 17 ou mais, 1000 fotos e vídeos, né? E aí ele demora pra sincronizar e não vai tudo pro iCloud, entendeu? E aí mesmo assim meu celular fica com memória cheia e eu não sei mais o que eu faço. Se alguém conseguir me ajudar em relação a isso aí, tiver algumas dicas, eu agradeço, porque senão fica muito difícil de eu conseguir gravar, tanto que agora eu tô tendo que editar as coisas pelo computador, porque senão meu celular não aguenta. Prontinho, agora eu vou dar uma geral aqui no estúdio, meu estúdio de gravação, super improvisado, né? Olha a minha penteadeira, gente. Aqui não tem muito o que fazer, né? Eu só vou guardar essas coisinhas aqui que estão jogadas, ali é a mesa que eu gravo, a agenda de hoje tá aqui. Então é isso, gente, aqui realmente, por enquanto, é isso aqui que temos, né? Já vou arrumar meu cabelo também, vou recolher aqueles panos que estão ali. E agora temos essa pequena louça. Graças a Deus que é pequena. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights. Agora eu vou dar um jeito nesse cabelo. Ontem o Rafael secou pra mim, porque eu tava dormindo com o cabelo molhado. Um pouco irresponsável, né? Gripada e dormindo com o cabelo molhado. Então eu vou fazer alguma coisa, né, gente? Porque senão ele fica assim, ó, parecendo uma doida. E vou fazer também uma maquiagenzinha bem, assim, nada, porque eu não tô afim de passar maquiagem. Mas é só pra dar aquela carinha, né, gente, de saúde. Porque é a olheira da gata, não dá pra trabalhar assim. Agora sim, né, gente? Dá pra dar uma enganada. Não fiz nada demais, eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu usei, mas eu usei uma base da Mari Maria que eu tô gostando bastante. Inclusive, aquela cover up, sabe? Mas a minha da embalagem antiga ainda. Faz muito tempo que eu tenho essa base e eu não usava ela, não sei porquê. E agora eu tô gostando muito de usar ela no dia a dia, porque eu sinto que ela tem uma cobertura mais ali de leve, a média, ela fica bem sequinha no rosto. Tô gostando muito do acabamento dela e ela tava encostada. Aí passei um pouquinho de corretivo, vocês podem ver, ó, que a pele tá bem leve, porque as minhas manchinhas ainda estão aqui. Ainda mais essas aqui que estão bem roxinhas. Passei um blush, lip tint, máscara de cílios e pentei a sobrancelha. Só isso, em 5 minutinhos já dá um arzinho mais saudável, né? Também fiz chapinha no meu cabelo, inclusive. Olha isso aqui. Alguém sabe me falar se isso aqui é cabelo quebrado ou tipo cabelo que tá nascendo, baby hair? Esses aqui foram os produtinhos que eu usei, bem compacta, né? Então, na pele eu usei essa base aqui, ó, a Cover Up da Mari Maria, minha cor é MM3.
junto com essa esponjinha aqui da Bruna Tavares, que eu postei até um vídeo lá no meu Instagram. E, gente, a Bruna repostou, eu estou no feed da Bruna Tavares. Vai lá pra vocês verem. Eu tô apaixonada nessa esponja, gente. Ela é muito grandona. Olha o tamanho dela perto da minha mão. Ela é super fofinha. Aí eu passei o corretivo da Bruna também. Usei o pó da Boca Rosa, Marmori 1, que eu amo esse pó. Aí pro blush eu também usei essa paletinha aqui, ó, da Mini, da Bruna, que eu tô amando usar ela. Eu geralmente misturo, tipo, esses 3 tons, sabe? Nossa, eu tô amando. Máscara de cílios da Bruna também. Inclusive, esses dias eu fiz um story lá, muita gente me perguntou qual máscara de cílios é essa. É a Big Lash, essa máscara é perfeita, gente. Ela deixa os cílios gigantes. Lip Tint, esse aqui é da Visela, esse rosinha. A máscara de sobrancelhas da Mari Saad, que a minha já tá acabando e eu amo, porque ela deixa o pelinho bem no lugar. E esses 2 pincelzinhos, esse pra esfumar o pó e esse aqui pro blush. Foi basicamente isso. Cheguei no estúdio, 5:50, já minha cliente chega. Já tá tudo arrumadinho aqui. Olha a vozinha fanha. Então bora iniciar mais um sabadão, né, gente? Então vamos para a primeira cliente do dia. Eu não gravei a preparação da pele, eu vim só para os olhos para não ficar muito repetitivo. Comecei então esfumando ali o corretivo na pálpebra dela com a esponjinha. A Jaque é uma cliente que tá sempre aqui comigo, vocês com certeza já viram ela aqui em vários maquiando clientes. E ela ama maquiagem mais marcante, com bastante marcação, principalmente de preto. E nesse dia ela me pediu uma maquiagem em tons mais de marrom, com bastante brilho dourado e também o cantinho externo bem marcado com preto. Então eu comecei fazendo o primeiro esfumado com um tom de marrom mais puxado para o quente, com a paleta rosa da Nina Secrets. Depois eu vim escurecendo ali o côncavo dela com um marrom um pouquinho mais intenso. E aí sim eu troquei de pincel, um pincel de esfumar menorzinho, e fui fazendo novamente a marcação do cantinho externo dela pra formar esse degradê maravilhoso que a gente ama, né? Depois eu venho sempre trocando ali os pincéis, gente, pra dar o degradê e ficar tudo bem certinho. Agora eu vim com o preto e pra isso eu uso um pincel de esfumar bem pequenininho, que é pra eu conseguir controlar a quantidade de preto que eu vou colocar, conseguir esfumar sem perder o degradê das outras sombras, né, dos outros tons de marrom. E aí eu vou adicionando de pouco. Então eu coloquei um pouquinho do preto, fiz a pigmentação, depois eu voltei com o pincel anterior do marrom e fui esfumando devagar as bordinhas do preto. E se precisar, eu vou fazendo isso várias vezes até eu ver que atingiu o degradê que eu quero. Dei uma limpadinha ali no cantinho externo dela, apliquei uma sombra cintilante dourada no canto interno e depois no meio da pálpebra eu vim com um tom mais de dourado, que ele vai fazer o fundo pro nosso glitter. Eu usei também os dourados da paleta da Nina Secrets. A cintilância dessa sombra é surreal de linda. Depois, para dar um pouquinho mais de tchan, eu vim com o dedo, que eu acho que essa sombra ela funciona melhor assim. E aí vim com um tomzinho mais... que tem uma cintilância mais molhada, sabe? Ali no cantinho interno do olho. Fui esfumando com um pincel de precisão. Depois ali entre a sombra marrom, preta, né, e o dourado, eu vim com outro tom de marrom pra dar o degradê e não ficar aquela marcação, sabe? Então geralmente eu faço em 2 passos, né? Então eu faço primeiro com o segundo marrom que eu usei e depois com o primeiro e aí sim a gente consegue o degradê perfeito. Carreguei um pouquinho mais no preto, depois vocês vão ver que eu fiz isso de novo, porque a Jaque realmente gosta desse cantinho mais escuro. E aí sim vim pra parte inferior dos olhos, que também foi bem marcante. Eu usei o BT Velvet preto pra fazer a marcação ali dos cílios, né, rente aos cílios dela, e um pincel de precisão bem fininho, e aí depois eu selo esse preto, como é uma sombra líquida, a gente precisa selar, né, então eu selei ele com uma sombra preta. Passei o BT Velvet também dentro da linha d'água e sempre com muito cuidado, gente, porque sombra preta é difícil de trabalhar. Vocês podem ver que não caiu ali abaixo dos olhos, porque eu sempre trabalho com pouca sombra. Eu pego o produto, tiro o excesso do pincel, dou uma batidinha assim e vou de pouquinho, ó. Eu pego um pouquinho de sombra, pigmento, depois volto, pego mais um pouquinho. Eu vou fazendo por partes para não ter perigo da gente perder o degradê e também ficar aquela mancha. Então, depois na parte de baixo, eu volto o degradê. Então, eu passei o preto, depois eu venho com o marrom mais escuro. E aí, eu finalizo com o primeiro tom de marrom, que é pra dar aquele degradê com a pele. E aí, eu uso um pincel lápis, que ele é mais fofinho, mas sempre pegando a sombra de pouquinho. Agora, uma coisa que eu tô gostando bastante de fazer é vir com um pouquinho da base que eu utilizei, um pincel de corretivo, e dar aquela limpada no canto externo. Eu não deixo muita marcação, tá? Depois eu até dou uma batidinha ali com o dedo pra sumir. É realmente só pra deixar mais alinhado e dar acabamento. Agora, pro glitter, eu venho com essa cola de glitter da Bruna Tavares. Eu aplico ela direto no olho, venho com um pincelzinho de esfumar e vou dando batidinhas na cola pra ela espalhar melhor no olho. E aí, sim, eu venho com o glitter também dando batidinhas. Assim, o efeito fica bem
difuso. E conforme eu vou aplicando o glitter, eu já venho com um pincel de pó pra ir tirando o excesso que vai caindo. Pra não cair muito glitter na pele, eu faço a mesma coisa da sombra. Eu trabalho com pouco produto, vou dando batidinhas, eu não fico espalhando e esfregando esse pincel no olho, sabe? Senão também esse glitter ele pode abrir. Eu vou sempre de pouquinho pigmentando e esfumando. Aí vem com o pincel de novo, ó, já vou esfumando, quase não solta glitter. E agora eu faço um delineado rente à raiz dos cílios dela, pra gente poder colar os cílios postiços, né? E nesse caso eu usei delineador, porque o glitter ele precisa tampar, né? Se a gente usa sombra não fica muito legal o acabamento. E a Jaque também gosta de uma maquiagem mais marcante. Depois que eu fiz a medição dos cílios, eu fui aplicando. Eu tô gostando muito, e a cola que eu mais uso é a da Atelier Paris. Ela gruda muito, gente, pra mim é a melhor cola. Vou levantando ali a pálpebra dela para eu conseguir colar bem rente à raiz dos cílios. E aí fui pro batom, ela escolheu um tom de batom puxado ali mais pro vinho. Então eu usei o Ruby Woo da MAC e fiz uma misturinha entre o Better Velvet Brown e um pouquinho do Better Velvet azul. Aí ele deu uma escurecida e ficou esse tom de vermelho mais fechado, sabe? Porque o Ruby Woo da MAC, ele é um vermelho mais aberto, né? A gente queria algo mais vinho mesmo. Então ali fui aplicando com o pincel de batom mesmo, devagarzinho, vai fazendo o contorno da boca. Eu gosto de fazer um contorno de uma vez só, tá vendo? Traço de uma vez só. Assim o contorno da boca ele fica bem lisinho, né? Não fica aquelas ondulações. E depois eu venho com um pincelzinho de corretivo, um pouquinho da base e vou limpando ali, dando algum acabamento, que às vezes pode ser que tenha saído do lugar. Venho com o Better Velvet ali no pincel e vou juntando os cílios dela com os cílios postiços. Vocês sabem que eu amo fazer isso, eu quase nunca aplico máscara de cílios. Eu acho que os cílios ele fica mais pretinho, gruda melhor. Eu gosto mais do efeito, mas eu acho que é de fase também. Depois eu dei uma retocada ali no blush, na maçã dela, apliquei a bruma, né, o fixador, e aí voltei de novo com um pouquinho mais de preto ali, ó, no cantinho externo, que depois que a gente aplicou o glitter ele deu uma apagadinha, e esse foi o resultado final. Olha que linda que ficou essa maquiagem. Minha segunda cliente é a Bia, que também tá sempre aqui comigo. E a maquiagem dessa vez ela me pediu alguma coisa em tom mais de verde, né? E muito brilho prata, que era pra combinar com a roupa que ela iria também, ela iria com um vestido verde. Então eu tentei fazer uma maquiagem colorida, mais marcante, mais glow, porém elegante, né? Não aquele tom de maquiagem muito colorida. Então, pra preparação da pele, eu fiz a limpeza com o tônico, como de costume, hidratei bem a pele dela, principalmente a região abaixo dos olhos. E eu uso um olhinho porque ela tem bastante linhazinha, então é pra base não marcar, não evidenciar mais, né? Não ter perigo de craquelar. Hidratei com o pincel do All Fiber, o hidratante que eu tô usando ultimamente é o Strobe Cream da MAC. Ele é maravilhoso, eu gosto bastante dessa cintilância que ele tem também, porque faz os próximos produtos grudarem mais na pele, ajuda muito na duração da maquiagem. Usei a blindagem também pura na pele, que vocês sabem que eu amo, e fui fazendo a camuflagem da olheira dela com a camuflagem da Nath Capello. Então eu vou aplicando ali com um pincelzinho de esfumar mesmo, não é um pincel de corretivo, e depois eu venho com a esponja para dar acabamento e tirar o excesso de produto. Para a base, da mesma forma, eu vou aplicando com a esponjinha, sempre do centro para fora, dando batidinhas e fazendo por parte. Primeiro eu faço um lado, depois eu faço o outro. Eu só vou para a próxima parte do rosto depois que eu dei todo o acabamento na parte que eu já tô fazendo, tá? Não saio espalhando a base assim de uma vez. Vou descendo ali pro pescoço, sempre pegando em todos os cantinhos da boca, do queixo. Pro corretivo, eu usei o corretivo Vanilla da Too Faced. Ele tá um pouquinho amarelo, mas depois eu sempre dou uma corrigida com a base Snow, que também é da Too Faced, e aí fica perfeito. Aplico ali nas olheiras e vou dando batidinhas com a esponjinha pequenininha. Sempre dou batidinhas na onde eu apliquei o corretivo e depois nas voltinhas pra não ter perigo de ter marcação com a base, tá? Deixar tudo bem esfumadinho. Pro contorno, então, o contorno stick da Mariana Saad, na cor Toasted. Eu vou aplicando com um pincel chanfrado, sempre com movimento de batidinhas e vassourinha. Não arrasta esse produto na pele pra não abrir, tá? Depois eu sempre volto com a esponja também, que tá suja da base, e vou dando batidinhas ali em cima desse contorno pra tirar qualquer marcação. Pro blush, eu usei o blush Amora, da Nina Secrets. Eu amo esse produto, com um pincel fofinho também, ali na maçã do rosto, e novamente volto com a esponja pra tirar a marcação. Pro iluminador, eu usei o Soft and Gentle da MAC, que é o meu favorito. Ele deixa a pele super glow, lindíssima. Apliquei ele nos pontos altos. A Bia gosta de uma pele bem iluminada, então depois eu vim com a paleta Hyper Real Glow da MAC para potencializar ainda esse iluminado. E aí vim fazendo a selagem da pele com o Pó Fair da Bruna Tavares, que é o meu favorito para os atendimentos. Vou aplicando ali com a esponjinha Sister da Mariana Saad, mas às vezes eu aplico com a esponjinha de veludo também, eu vou variando.
E aí eu vou aplicando esse pó, sempre empurrando bem ele contra a pele, pra pele aderir mesmo, né, esse produto, senão ele fica muito superficial e aí não adianta nada, não vai selar. Aplico abaixo dos olhos e no centro também, abaixo ali do contorno, e depois com o pó compacto da Bruna e um pincel fofo de pó, eu vou tirando o excesso desse pó solto e também aproveito para selar o restante do rosto. Selo agora o contorno cremoso com o contorno em pó. Esse é um passo muito importante, tá, gente? Eu usei o contorno Estée Lauder, eu acho que é Medium 3, se eu não me engano, né, da Estée Lauder. Um pincel de contorno chanfrado mais fofinho. E apliquei o blush também da paleta multifuncional da Mariana Saad, que é um tom de rosa pêssego que eu tô amando usar também nos atendimentos. Para as sobrancelhas, eu venho fazendo a marcação ali na parte inferior. Eu usei um tom de sombra médio ali, né? Acompanhando o fundo do cabelo dela. Vou fazendo, então, toda a marcação na parte inferior, depois na parte superior, e aí, por último, eu vou esfumando. Eu sempre deixo o início por último, né, ali da sobrancelha, pra ficar mais natural. Eu trago mais definição realmente na cauda dela. Agora eu venho esfumando o corretivo que tava na pálpebra com a esponjinha, e pros olhos, então, eu comecei com um tom de marrom mais neutro, indo ali, né, na pálpebra fixa dela, esfumando bem rente à sobrancelha. Sempre dou uma puxadinha pra fora também, pra dar uma alongada no olhar. Depois eu intensifiquei esse marrom, troquei o pincel, vim com um pincel menor e fui fazendo ali a marcação do côncavo dela pra trazer um pouquinho mais de profundidade. E agora sim é o tchan dessa maquiagem. Eu vim com a paleta da Morphe, que é um tom de sombra, um verde musgo, que é realmente pra trazer um toque de cor mesmo mais chique, né, mais elegante. E fui fazendo ali mais na diagonal, como se eu estivesse fazendo um delineado. Aí depois eu esfumei esse marrom, esse verde, aliás, com um tom de marrom. E aí fui dando realmente o degradê, fui voltando com as sombras pra não deixar nenhuma marcação. Depois eu precisei voltar até um pouquinho com o verde pra pigmentar um pouquinho mais, mas a intenção não era ficar verde, tá, gente? Era só um fundinho mesmo. Limpei ali o canto interno dela e fui pra parte da iluminação no cantinho interno, que é um tom de pérola, e pro meio da pálpebra eu apliquei a sombra prata da paleta roxinha da Nina Secrets com os dedos, que eu acho que funciona melhor essa sombra assim, né? E aí ficou lindo, gente, lindíssimo. Voltei com os pincéis ali pra dar o degradê. Na parte inferior dos olhos eu fiz a mesma coisa, eu vim com esse tom de verde musgo ali pra fazer a marcação na parte inferior. Depois eu esfumei com um tom de verde mais água, só pra dar um fundinho também, mas vocês podem ver que não ficou muito colorido. Ficou realmente uma coisa bem chique. Eu amei, inclusive. Pra linha d'água dela, eu apliquei o lápis marrom, um preto também ficaria maravilhoso. E depois eu vim aplicando um pigmento da Florenza, agora eu não vou lembrar a numeração dele, mas ele tem esse fundo mais prateado, sabe? Ele tem um fundinho até meio rosé. Eu acho que é tipo um chumbo, acho que é isso. E fui aplicando ali com o pincel dando batidinha. Pigmento a gente não usa glitter, né? Então você tem que ir soltando devagarzinho. Se você espalhar tudo de uma vez, ele vai voar pra todo lado. E aí fiz a mesma coisa, aquele recorte ali no finalzinho do olho, com o próprio corretivo que a gente usou nela, só pra trazer um pouquinho mais de acabamento também. Tô gostando muito de fazer isso. Eu tento deixar mais esfumadinho, sabe? Apliquei a bruma pra esse pigmento ele fixar mais na pálpebra, né? E aí fui fazendo também o delineado ali rente à raiz dos cílios dela, não fiz muito grosso, só para formar uma base também para os cílios postiços. Então fui aplicando os cílios, empurrando bem ali contra a pele. Os cílios que eu tô usando, acho que eu cheguei a mostrar em algum vídeo para vocês, mas é o 3D 54, E54, alguma coisa assim. Ele tem formato gatinho, sabe? É lindo. Eu compro no Mercado Livre. E aí apliquei o BT Velvet preto, né, ali nos cílios dela para juntar com os cílios postiços. E aí, pro batom, ela queria um tom de rosa, então foi o Flat Out Fabulous da MAC. Galera, acabei de almoçar. Almocei aqui na minha mãe, né? Agora são quase 4 horas, acho. E o meu próximo atendimento é às 6h45 e 7h30. Eu até pensei em voltar pra casa, mas acho que vou ficar aqui mesmo, né? Mais 2 horinhas aí. Então é isso. Hoje o dia tá assim mesmo, bem calminho. Começa a baixar a temperatura e à tarde chega, eu começo a piorar. Tô tossindo bastante, é horrível atender assim. E ainda bem que hoje eu não tenho tanto atendimento, porque eu tô bem ruimzinha, viu? E tá frio. Eu tava com calor na hora que eu desci, agora eu tô com friozinho. Então é isso. Agora eu vou ficar meio que de bobeira aqui, vou dar uma organizadinha no estúdio, higienizar os pincéis e esperar a próxima cliente. Agora são 5h30, 6 horas a minha próxima cliente chega. Então eu vou tomar um chazinho aqui, gente, que a minha mãe fez pra mim. Vou comer uma rosca também. E vamos tomar esse chazinho aqui pra ver se... Acho que é... Eu esqueci o chá. Eu acho que é chá mate com limão.
pra ver se dá uma amenizada nessa garganta, porque eu tô tossindo muito. Olha o jeito que minha voz tá. Começa a anoitecer e começa a piorar. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short. Deixei um pouquinho aí da pele passando pra vocês, porque o passo a passo é sempre o mesmo, né? Só muda alguma coisinha ou outra. Para as sobrancelhas da Lari, eu apliquei uma sombra marrom mais clarinha, né? Porque ela é bem branquinha e o cabelo dela também é bem loiro. E aí ela escolheu um smoke preto, ela sempre faz essa maquiagem, ela amou. Teve uma vez que eu falei, por que a gente não faz um olho preto? Ela falou, ai meu Deus. Depois que ela fez, ela simplesmente amou. E é uma das maquiagens que ela mais faz quando ela vem aqui. Então eu comecei fazendo todo o degradê e como é um smoke, a gente vai fazer em toda a pálpebra. Então eu faço o degradê de marrom com um marrom mais claro, intensifico com um marrom mais escuro, depois um pouquinho mais escuro e aí eu venho aplicando o preto. Tem gente que começa com o preto e depois vai subindo o degradê. Isso daí vai de cada um mesmo. Eu prefiro fazer assim, que eu acho que é mais fácil de eu conseguir fazer o esfumado. Então depois que eu aplico o preto, eu volto com um pincel e um tom de marrom mais escuro para dar o degradê com os outros marrons que eu fiz. Ilumino o cantinho interno e aí para a parte inferior é o mesmo processo. BT Velvet preto na linha d'água ali dela, no cílios inferior também, rente aos cílios inferior. Selo com a sombra preta e depois volto fazendo todo o degradê. Então, na parte de cima, a gente começa pelo tom mais claro e vai intensificando. Na parte de baixo, eu começo pelo mais escuro e depois vou dando o degradê até o mais claro. Então, como é sombra preta, sempre tira bastante o excesso de produto para não cair embaixo, vai trabalhando com pouca sombra, realmente com uma construção. Assim, não vai ter problema de você manchar toda essa parte de baixo do olho, tá? Fiz o mesmo processo ali, então, de dar uma limpadinha no cantinho externo. Tô amando fazer isso nos atendimentos. E aí, pro glitter, eu vim aplicando a colinha. E esse glitter, gente, é da Glow Me Up, se eu não me engano. E ele é maravilhoso. Eu acho que é o Cosmic, o nome dele. E ele é um glitter preto, meio puxado pro azulado. Gente, ele reflete, que é uma maravilha. Todo mundo que faz esse olho fica apaixonado. Então, fiz a aplicação, tirei bem o excesso ali com o pincel. Se a pele estiver bem seladinha, você não vai ter problema nenhum com isso, tá? Do glitter grudar na pele. E aí, vim fazendo o delineado com o BT Velvet, aplicando os cílios postiço. Pro batom, a Lara escolheu um batom mais nudezinho, né? Um nude mais puxado pro rosado. Então, eu fiz o contorno labial dela, eu usei o Falx da MAC, e aí depois eu fui aplicando. Juntei os cílios dela com os cílios postiço e esse foi o resultado. Olha essa make, gente, ela fica linda de olho preto com esse olho, né?
Bom, para nossa próxima maquiagem, inclusive tá no formato aí do Instagram, vocês me perdoem, mas eu quis colocar aqui, que é uma maquiagem clássica, que é o esfumado sem marcação opaco, que eu acho que eu nunca trouxe aqui nos Maquiando Clientes. E é uma maquiagem que fica linda, super elegante. A Yaya também é uma cliente que tá sempre aqui comigo. E aí, dessa vez, ela me pediu um esfumado com um pouquinho mais de marcação na parte superior. Na parte inferior, ela não queria nada muito preto, nada muito marcado. Então, eu fui fazendo ali o mesmo processo de degradê com o marrom, o mais claro, o intermediário, o mais escuro. Apliquei um pouquinho de preto também no cantinho externo dela. E toda vez, gente, que eu vou escurecendo a sombra, eu vou trocando o pincel. E sempre com um pincel menorzinho, pra gente conseguir fazer o degradê perfeito e uma sombra não ultrapassar a outra. Limpei o cantinho interno pra gente aplicar, então, a sombra opaca. Eu comecei com uma sombra branquinha, a sombra da Nath Capello. Eu apliquei ele no cantinho externo, depois eu vim com a paleta da Tarte, que é um tom de rosé bem clarinho, ele parece um branquinho, sabe? E fui aplicando ali na pálpebra. A sombra opaca, com sombra opaca, ela é meio chatinha de dar o degradê, sabe? Então você tem que ir construindo mesmo com calma. Eu aplico um pouquinho da sombra clara, volto com a sombra marrom mais escura ali pra dar o degradê, vou trocando os pincéis, volto de novo com a sombra clara e vou fazendo isso até eu ver que o degradê, ele fluiu perfeitamente. Então, pra parte inferior, eu nem apliquei o BT Velvet, né? Porque ele ia trazer um pouquinho mais de definição. Eu já vim direto com o marrom intermediário e depois esfumei com o marrom mais clarinho. Apliquei o BT Velvet ali na linha d'água dela superior também, pra formar base para os cílios postiço. Dentro da linha d'água, eu apliquei preto, que eu amo quando a parte de baixo fica mais clarinha, porém a linha d'água mais definida. E aí, um batom nude rosadinho também, e o resultado ficou impecável. E a última cliente do dia é a Stephanie, que vocês já viram aqui várias vezes também, uma cliente que tá sempre comigo. E ela me pediu uma maquiagem rosa, bem pink mesmo, e com bastante marcação de preto. E aí, me conta o que vocês acharam. Um super beijo e até a próxima. Tchau!